Olá, tudo bem? Novamente aqui no meu canal. Eu agradeço muito você que tem nos acompanhado. Convido você que chegou agora a se inscrever, clicar aí no sininho, receber a atualização dos nossos próximos vídeos. E hoje a gente vai somente fazer um bate-papo descontraído sobre o que te faz feliz. Recentemente eu escrevi um artigo no meu blog falando sobre vocação. E por que eu escrevi isso? Porque ninguém entende por que eu, Rosa Angélica, que tanto estudei, que já me formei, por que eu deixei 2 empregos públicos, concursos públicos efetivos, pedi exoneração simplesmente. Então, eu refleti muito sobre isso, fiz aí um retrospecto da minha vida e eu resolvi gravar esse vídeo e dizer para vocês aí o que eu refleti, o que eu senti e que eu tenho para compartilhar para vocês. Você também já passou por isso? De sentir que você tem a vocação para uma coisa, mas que aquilo que você está fazendo não está condizendo com aquela sua vocação? Ou que você tem um propósito, que o seu propósito é algo muito maior do que algo como um emprego, por exemplo? E que isso não te assusta a ponto de você abrir mão de um concurso público, de uma estabilidade dentro do mercado de trabalho? Se você é uma dessas pessoas, fica aqui conosco. Se você não é uma dessas pessoas, fica aqui conosco, porque talvez você também passe pelo mesmo que eu passo, pelo que eu sinto e pelo que eu desejo, que por enquanto é o que me faz feliz. E sim, isso também faz parte da felicidade, isso também nos traz felicidade. Porque nem sempre a felicidade, ela nos vem somente pela vida pessoal. A felicidade também tem que se contemplar dentro da vida profissional. E todo ser humano, um dia, vai precisar ter uma vida profissional. Seja ela dentro de um trabalho como empregado, seja ela prestando serviço para alguém, ou seja ela tendo seu próprio negócio. Alguns anos atrás, eu fiquei entre uma encruzilhada. Eu estava num trabalho que eu gostava muito de fazer, que eu tinha muita autonomia, que eu conseguia desenvolver alguns projetos, colocar tudo aquilo que realmente eu acredito, que realmente eu estudei, que realmente eu agreguei na minha formação profissional em prática. E de repente eu me vi, mesmo naquele trabalho, com uma outra proposta de melhorar, de aprimorar, de trazer uma melhoria em um outro lugar do qual eu já tinha tido uma experiência anteriormente e que necessitava novamente do meu trabalho, do meu esforço, do meu empenho, dos meus conhecimentos enquanto uma líder. E se não fosse o bastante tudo isso já acontecendo, tirando minhas noites de sono, porque eu tinha que avaliar entre o trabalho que eu já tinha, que eu gostava muito, que era assim, profissionalmente o que eu queria ter alcançado estava nele, e esse outro que me chamava, que eu recebi como um chamado mesmo, tá? Para prestar esse auxílio, essa ajuda, essa colaboração, no intuito de realmente transformar a vida de algumas pessoas. E que como se isso já não fosse pouco, né? Não fosse muito, na verdade, é como se isso fosse pouquinho, e como se isso fosse pouco, ainda fui convocada para um concurso do qual eu tinha prestado há anos atrás, que eu já tinha até perdido a esperança de ser chamada. Então eu me vi na seguinte posição. Eu tinha, na verdade, que fazer uma escolha dentre as 3. E a escolha que eu fiz, lógico que não foi a melhor. A escolha que eu fiz talvez não tenha nem alcançado o meu objetivo e muito menos o objetivo de quem me convidou a vir fazer o trabalho. Mas eu tive que abrir mão dos meus outros 2 trabalhos. Um que seria concursado,
que me traria aí uma estabilidade no mercado de trabalho. Eu não precisaria mais me preocupar com o mercado de trabalho até a minha aposentadoria, porque óbvio, eu ia fazer por merecer, eu ia cumprir o papel profissional de forma ética, de forma produtiva, da qual eu não precisaria, né, me preocupar mais. Mas o que eu fiz? Eu abri mão dessa estabilidade, eu abri mão do concurso e acabei também abrindo mão desse outro trabalho que eu já estava, mas eu senti que aquele chamado para ajudar, para colaborar naquele outro que eu já tive uma experiência muito antigamente, muito lá atrás, era muito mais forte, que era muito mais necessário e que o empenho das minhas energias, o empenho dos meus conhecimentos, o empenho das minhas experiências e da minha atuação seria muito mais produtiva nesse outro local. E foi aí que eu fiz isso, eu fiz a escolha desse outro local. E no fim, eu não atingi o meu objetivo nele, tá? Também não me senti frustrada, então eu fiz uma reflexão no início, eu até me senti um pouco frustrada, fiquei muito mal, fiquei mal mesmo, mas muito mal. Tive a sorte de ter uma família que me acolheu, de ter amigos, de ter colegas profissionais que me acolheu, né, nesse momento tão difícil, mas que hoje eu consigo lidar melhor com a situação. Porém, no concurso público eu já tinha exonerado mesmo, então eu perdi a oportunidade, também não me arrependo desde o primeiro dia que eu pedi exoneração, e depois eu vou dizer porquê, tá? A única coisa que eu fiquei um pouco assim, meio arrependida, foi da questão do meu outro trabalho. Por quê? Mesmo que eu sabia que ele tinha as portas abertas para mim a qualquer momento, que eu precisasse ou que eu dissesse, eu terminei o que eu fui fazer e estou de volta, eu teria a acolhida, mas no momento eu não teria coragem de chegar, né, nesse meu outro trabalho e falar, olha, eu saí, mas agora eu quero voltar. Então, eu senti que eu fiquei um pouco insegura, né? Porque mesmo tendo um diálogo, mesmo eu explicando minha situação e tendo a compreensão ali das pessoas que confiavam no meu trabalho e tendo mesmo que elas compreenderam que o que eu fui fazer, eu saí dali para algo que eu realmente acreditava que era necessário naquele momento, que eu precisava ali colocar outro projeto em prática, mesmo assim eu me sentia culpada por ter deixado aquelas pessoas, aquele outro trabalho na mão, na hora que eles também precisavam. Bom, resumindo, desse trabalho que eu já estava, que eu gostava, lógico, em questão de meses, novamente me convidaram a estar com eles, com aquela equipe que eu gostava muito, com aquela equipe que me dava autonomia, com aquela equipe que eu realizei e desenvolvi vários projetos e vários trabalhos. E isso foi muito bom, isso é muito gratificante, na qual eu estou hoje ainda, tá? E pretendo estar aí dentro dos próximos 2 anos. Porém, eu tive que lidar com uma frustração, porque na minha vida eu agrego um propósito. Então, tudo que eu já fiz na minha vida foi com propósito. Mesmo que minha família não me ensinasse essa questão da vocação, do propósito e que eu tenho que fazer o que eu gosto, mesmo profissionalmente, que assim, eu não tenho que ir no primeiro emprego só por causa do dinheiro, isso nunca foi me ensinado, muito pelo contrário. Eu sempre aprendi desde pequena que eu tinha que trabalhar desde cedo para conseguir o que eu quisesse. Que só tendo um emprego, seja lá qual for, que eu ia conseguir dinheiro para sustentar minha família, para me sustentar e para ter uma condição de vida melhor. Então, eu tive que mudar muita coisa, fazer muita reflexão, muita compreensão para poder entender por que eu era tão diferente. Porque na minha ideia, no que eu acreditava era que eu tinha uma vocação e que eu precisava seguir os meus instintos.
que por mais que esses instintos não agregassem valor em dinheiro, ou que não agregasse essa questão de emprego, de estabilidade principalmente, que é tão almejada aí principalmente pelos profissionais da minha área, né? Para que eu entendesse que eu era diferente, mas que eu ia conseguir aí essa autonomia de trabalho, eu ia conseguir atingir esses meus propósitos e eu ia conseguir me realizar profissionalmente com a minha vocação. Então, o que acontece? Hoje, profissionalmente, eu estou realizada, pessoalmente mais realizada ainda, porque eu construí uma família maravilhosa, né, do qual tem um fruto que é praticamente um milagre, que é o meu filho, e principalmente porque hoje também eu tenho a coragem de estar aqui falando isso para vocês e de repente servindo de exemplo para alguém que passou ou passa por isso, por essa mesma situação. Na minha vida, eu não só exonerei esse concurso, o qual eu mencionei, mas eu exonerei um outro concurso, tá? No qual eu cheguei a atuar, porém, eu vi que não era o meu propósito, que não era aquilo que eu queria para o meu dia a dia. Não que o serviço fosse ruim, não que a equipe não fosse boa, não que o local do trabalho fosse um local errado, fosse um local ruim, ou fosse um local chato. Não é isso. É porque eu tenho um projeto, tanto um projeto de vida pessoal quanto um projeto de vida profissional. E na minha concepção, só vou me sentir realizada profissionalmente, eu só vou me sentir feliz e bem se eu estiver fazendo algo que eu goste, algo que eu já tenha projetado, algo que eu vou ter autonomia para desenvolver, da qual eu vou ter a responsabilidade depois de assumir tudo aquilo que foi executado por mim. E eu sempre acreditei nisso, desde quando eu iniciei os meus estudos, desde quando eu fiz os meus cursos, eu cheguei a fazer outros cursos além da faculdade. Então eu sempre tive isso muito claro, que eu não ia fazer faculdade simplesmente achar uma faculdade que me desse muito dinheiro, que me desse um salário alto, ou que eu conseguisse depois desenvolver um serviço que me gerasse uma renda muito alta, muito grande. Não, o que eu sempre almejei foi a transformação, e não a minha transformação, e não a transformação da minha família, e sim a transformação de quem está ao meu redor, da sociedade. Então, quando eu cumpria um passo do meu projeto, eu já conseguia visualizar o próximo passo. Tá? Por exemplo, eu iniciei no serviço social como assistente social da base, atendendo a população. E ali eu permaneci. E eu permaneci em instituições, em terceiro setor. Quando eu via que minha missão ali estava cumprida, simplesmente eu ia para outra missão, mesmo que aquela me desse um salário um pouco menor, tá? Às vezes a gente não consegue mudar o todo, não consegue mudar o sistema, mas a gente consegue fazer algo por outras pessoas, a gente consegue transformar a vida, mesmo que seja um pouquinho menos pessoas, um pouquinho, que seja um número menor de pessoas, um número menor, a gente consegue atingir e desenvolver um bom trabalho, e executar e ter um bom resultado. Então foi isso que eu fiz enquanto assistente social da base. Depois eu vi que ali estava meio que cumprido no meu papel e resolvi então que eu tinha que ter um próximo passo. E qual seria o próximo passo? Passar do terceiro setor de instituição para o poder público. Eu queria que eu queria colocar as minhas experiências, o meu conhecimento em prática para quem estava no meio do poder público, tá? E mostrar que é possível sim a gente adequar as políticas públicas para realmente acontecer. Então eu parti para essa parte do poder público e estou nela até hoje, tá? É um setor que eu adoro atuar, só que estando lá no poder público eu ainda senti que tinha uma missão cumprida e que eu precisava cumprir uma outra missão, que seria qual?
eu queria passar de assistente social do poder público para gestora do poder público. Porque eu já, inclusive, fazia algumas assessorias em alguns municípios e, inclusive, já fazia algumas oficinas para o público que eu estava acostumada a atender. Foi então que eu me especializei em gestão de políticas públicas e em gestão de políticas sociais, com ênfase no trabalho social com a família, com famílias. E aí, logo, né, como as coisas acontecem muito repentinamente e quando você tem isso muito certo na sua vida, essa certeza de que você está no caminho certo, você nem precisa correr muito atrás, porque as coisas vão acontecendo. Eu fui convidada a adentrar na gestão pública. Então, já fazem quase 10 anos que eu estou aí na área da gestão pública. E nessa área, eu tenho mais autonomia ainda de externar meus conhecimentos, de passar as minhas experiências e tudo aquilo que eu acredito, dos princípios que eu agreguei dentro das formações das quais eu participei, das quais eu fiz. E isso me realiza muito. E hoje eu tenho essa autonomia de trabalho. Porém, agora eu senti também que eu tenho aqui, que eu estou terminando a etapa da minha vida. E que eu quero algo além disso. Que eu não quero somente estar ali interferindo no planejamento, na criação de políticas públicas, na gestão das políticas públicas, ajudando na execução, colaborando na elaboração e etc. E planejando as ações, não. E chegou no momento que eu quero agregar um pouquinho mais, pular para uma nova etapa, onde eu possa expandir um pouco mais todas as experiências agregadas, desde lá no início, até mesmo da minha vida pessoal, com a profissional, para muito mais pessoas. Eu quero que outras pessoas consigam entender um pouco de tudo isso que eu passei e também eu gostaria de levar as minhas ideias, né? Expandir aí o rol de pessoas que eu consigo atingir com as minhas ideias, com os meus princípios, com os meus valores, com os meus conhecimentos. Então eu tenho sim esse projeto e que ele não está sendo fácil, porque quando você começa a se expor, quando você fala que você quer algo novo, que pouca gente tem coragem de fazer, todo mundo te critica. Às vezes a pessoa nem precisa falar para mim, mas só de olhar ou só de um comentário que faz, meio que genérico, a gente já consegue pegar que há uma crítica. Nossa, ela é louca, ela abandonou 2 concursos, ela deixou de ter estabilidade até quando ela fosse aposentar. Eu tenho essa certeza desde quando eu sou nova. Lógico que eu vou ajustando o meu propósito e a minha certeza de acordo com as etapas que eu vou passando na minha vida. É uma avaliação contínua. Dentro do blog eu também já fiz um artigo sobre vocação, sobre reflexão diária, sobre como a gente registrar os momentos para refletir. Eu sempre fui muito fã de registros, então eu já tive diários, eu faço muito registros fotográficos, eu guardo muita coisa. Quando eu falo que eu guardo muita coisa, eu guardo coisas que eu escrevo, eu guardo coisas que eu fotografo, eu guardo desenhos. Eu tenho essa mania de guardar e não é porque eu sou acumuladora não, é porque eu gosto de fazer essa reflexão posterior, tá? E funciona muito comigo e eu também confio, eu também acredito na lei da atração, porque eu sempre tive essa convicção, eu sempre acreditei que eu chegaria onde eu já cheguei em vários lugares e eu sempre tenho chegado. Então eu tenho essas convicções e isso é meu, é nato, tá? E por mais que essas críticas venham, por mais que às vezes eu acabo até cedendo algumas vezes à vergonha ou até a refletir se realmente eu fiz a coisa certa ou não, hoje eu tenho plena certeza que eu fiz sim. E eu fiz por quê? Se eu escolhi isso, se eu escolhi deixar o concurso público, a estabilidade, se eu escolhi estar seguindo a minha vocação, se eu escolhi estar perseguindo os meus propósitos e confiando nos meus princípios e valores, eu tenho plena certeza que isso vai ser o suficiente
para que eu me realize e para que eu seja sempre feliz, assim como eu sou. Então, o que eu digo para você, que pode estar passando pelo mesmo que eu já passei e que pode, de repente, passar por isso futuramente, é uma única coisa. Não deixe que os comentários ou o que os outros pensam, o que os outros acham das suas escolhas interfiram realmente nas suas escolhas. Interfiram naquilo que você quer fazer, interfiram no seu propósito. Se você é feliz num emprego estável, perfeito, continue nele. Se você é feliz trabalhando na sua casa, mesmo que os outros achem que você não está fazendo nada, continue trabalhando na sua casa, fazendo o seu trabalho, que muitas vezes é muito mais difícil do que aquele que você estaria executando numa empresa ou numa instituição ou de repente em algum órgão. Faça o que o seu propósito te diz para fazer, o que a sua consciência te leva a fazer, o que realmente você acredita que vai ser melhor para você, que vai ser melhor para sua família e que vai atingir o seu objetivo de vida, que vai te deixar mais próximo à sua vocação. E não dê ouvido a críticas, não dê ouvido a ideias que não sejam construtivas. Vai ter muita gente para te criticar, mas vai ter muito pouca gente para te apoiar. E eu falo isso por experiência própria. Hoje, graças a Deus, a minha família, ela me apoia em tudo que eu faço. E eu sempre consegui perseguir os meus propósitos. E graças a Deus, até hoje está dando certo. E eu sempre consegui perseguir os meus propósitos, eu sempre consegui trabalhar e estar onde eu realmente queria estar. Até pode ser que um momento ou outro eu passei alguma dificuldade, eu queria mudar e demorei um pouco demais para pensar, mas eu sempre tomei a decisão e sempre pulei para a próxima etapa da qual eu almejava e eu pretendo continuar fazendo isso. Então, se você também está na mesma situação, pense, reflita e tente realmente seguir os seus propósitos, os seus princípios. Porque muito além do dinheiro, muito além do que alguém da sua família, algum colega, alguém que você conheça ache do que você está fazendo ou acha das suas escolhas ou do que você deva fazer, muito além disso, você tem que estar bem consigo mesmo. Você tem que estar feliz fazendo o que está fazendo, seja qual for a atividade, seja qual for o trabalho. Então, persiga seus propósitos, não desista dos seus sonhos, não deixe de realizar tudo que você quer realizar na vida, mesmo se tiver que tomar um tombo, mesmo se tiver que cair, mesmo que se você tiver que fracassar. O fracasso existe para a gente refletir, aprender, se reerguer e continuar. E continuar de uma maneira mais assertiva. Talvez não a correta ainda, mas mais assertiva. E aí vão vindo os passos, vão vindo as etapas. Então não deixe de seguir os seus princípios, os seus propósitos. Espero que vocês gostem desse conteúdo e até o próximo vídeo.